Glórias a Deus. Pai do Senhor. Vamos ler a Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 24. Vamos ler o final deste capítulo, versículo 62, até o versículo de número 67. Gênesis, capítulo 24, versículo 62 ao 67, que diz assim. Acharam? Amém? Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos neste momento, pela graça que nos concede, pela oportunidade de aqui estar com estes jovens, ó Deus, para conversarmos um pouco sobre o assunto, Senhor, que escolhemos para esta tarde, e pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua graça e a tua direção, Senhor, que possamos ter espiritualidade para falar deste assunto, ó Deus, e assim esclarecer um pouco para a glória do teu nome na mente de cada um deles. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Para quem gosta de romance, eu aconselho ler o capítulo 24 de Gênesis, certo? Mesma coisa de você assistir um filme romântico. Você lê o capítulo 24 de Gênesis, nós vamos ter aí uma história que dá um filme. É isso, uma história bastante bonita, quando Abraão resolve providenciar uma esposa para o seu filho. Não sei se já foi avisado a vocês, mas eu farei conhecer agora. O tema da nossa palestra com vocês são atitudes que devemos tomar antes de começar um relacionamento. E que relacionamento é esse? Quando a gente pensa, quando o jovem pensa em começar a namorar. E antes de começar a namorar, tem algumas atitudes que se faz necessário se tomar para poder pensar em namorar, tá certo? Não sei se pela idade de vocês tem algum adolescente aqui. Se tiver algum adolescente, vai só receber informações, né? Isso que adolescente não está no tempo de namorar. Namoro é para jovens, não é isso? E jovens é quem namora. Então, a Bíblia, ela nos dá um entender que o casamento é uma dádiva de Deus para o homem. Foi um presente de Deus para os seres humanos, para o homem. Adão, no caso, na época, quando Deus viu que ele estava só, viu que não era bom, então ele resolveu providenciar uma ajudadora, uma companheira para que ficasse ao lado dele. Então, a dádiva de Deus para o homem, tá certo? Então, é normal todos os jovens pensarem em um dia casar. Se tem algum jovem que não pensa em casar, como eu não pensava, se eu não pensava em casar, eu pensava em ficar solteiro por toda a vida, isso também não é errado, tá ok? Isso também não é errado. É bíblico, é isso? É bíblico e não está se pecando contra Deus.
Paulo faz algumas advertências sobre isto, no capítulo 7 de 1 Coríntios. Se não pode se conter, é melhor que case. É isso. Se resolver ficar solteiro, que fique solteiro. Faça o voto lá a Deus e vá trabalhar para o Senhor, porque o solteiro tem mais tempo. Não é isso? Então, quando a gente entende que o casamento é uma dádiva de Deus, a gente quer esse presente de Deus, quer essa dádiva de Deus. Casar deve ser o desejo de todos os jovens, porém, antes do casamento vem o namoro e o noivado. Se você procurar na Bíblia, é isso, a gente não vai encontrar essa palavra namoro, noivado, a gente não vai encontrar, tá certo? Pelo menos na nossa Bíblia, que a gente usamos no dia a dia, tradução João Ferreira de Almeida, não é isso? Para nós, essas versões que nós temos, não vamos encontrar. Antes de namorar, algumas perguntas devem ser feitas. Quais são essas perguntas? Depois que eu fiz a pergunta, chegou mais alguém que está namorando ou que está noivo? Só você mesmo? Não é isso? Os demais estão sem namorados e não estão noivos. Não é isso? Tem um irmão que é casado, tem eu que sou casado e o pastor Pinheiro que é casado. Então, antes de começar o namoro, algumas perguntas devem vir à nossa mente, à mente de vocês jovens. Uma delas, com qual idade devo começar a namorar? Isso passa pela cabeça de todos vocês. Todos nós, quando criancinha, tivemos uma paixão, tivemos um namoro que o outro lado não sabia. A gente se apaixonava pela professora, já era bonita demais, estou namorando com a professora fulano e tal. Só que ela nunca soube, se ela soubesse, ela terminava na hora. Né? São paixões da infância, que a gente admira quando criança. A gente acha a pessoa bonita, o jeito da pessoa nos cativa, e a gente pensa na nossa mente que poderia ter um relacionamento com aquela pessoa de namoro, e até de casar, e estou apaixonado, e boto o nome nas paredes, nos cadernos, é uma coisa bonita toda, mas é coisa de infância. Né? O Freud, ele, psicanalista, né? Ele diz que o primeiro conflito que o ser humano encontra é quando criança, quando o garoto, o homem, olha para o pai e vê ele namorando com a mãe dele, e ele sente ali um desafio, porque ele se apaixona pela mãe. Ele gosta da mãe, não acha bonito ver aquilo ali, então ele se apaixona pela mãe dele. E a moça olha para o pai e se apaixona pelo pai. Aí vem um conflito com a mãe. É o primeiro conflito da humanidade, é quando criança ainda. E isso, ao passar dos dias, daí a criança vai entendendo que eles são casados, que ele é filho, e aquilo ali vai sair da mente dele, tá certo? O Freud é um psicanálise, né, que leva isso para nós e nos traz essa informação. Então, qual a idade para se namorar? Alguém se habilita? Dizer? Que vocês queiram, que não queiram, vocês vão falar daqui para terminar esse negócio. Quando tiver maturidade. Pode ser, porque depende. As pessoas amadurecem mais cedo, outras mais tarde. Não é isso? Tem garotos aí com 12, 13 anos que já têm uma maturidade de 18, 20, sei lá quantos anos. Maturidade. Não é isso? Na verdade, a gente precisa analisar, para entender essa idade e começar a namorar, uma outra pergunta. Com quantos anos eu quero casar? Faz muito sentido isso. Porque um namoro ele não pode ser muito prolongado. Com qual idade eu penso em casar? Essa idade aí vai me dar uma base para o namoro. Ela vai me dar uma base para que eu queira começar um relacionamento de namoro. Porque o nosso ensinamento cristão é que o namoro seja um namoro para o casamento. O jovem cristão não fica como que está jogando na loteria para acertar, vou sair atirando aqui em tudo que é alvo, não é por ser que acerte em um. Não. A gente vai entender que não é assim que funciona com a gente. Com a gente não é assim. A gente cristão, a gente que tememos a Deus, nós temos uma direção, nós oramos, nós buscamos a direção de Deus também para isso.
Tá certo? Então, quando a gente fala sobre essa idade de casamento, só para caráter de informação, lá nos antigos anos 60 e 70, nas décadas de 60 e 70, as pessoas tinham o hábito de casar muito cedo. Geralmente o varão, o homem, com 16, a mulher com 15, teve alguns que casou com 13, porque a dificuldade fazia isso. As casas eram muitos filhos, as condições dos pais eram poucas, e algumas moças via no casamento um escape para aquele sofrimento. O que é que passava na cabeça das moças? Vou casar, porque aqui em casa é pai, mãe, eu e mais essa multidão de meninos. Eu casando é só eu e ele. Aí vai ficar melhor para mim. Ela via no casamento um escape para sair daquele sofrimento. Então, muitos casavam muito cedo, tá certo? Na década de 80, essa idade subiu um pouquinho, os homens com 18, as mulheres com 15 a 17 anos, às vezes até com 18 mesmo, tá certo? Já na década de 90, subiu para torno de 20 anos o varão e 18, 17 a varoa, a mulher. Depois do ano 2000 para cá, houve uma mudança espetacular, que deu um salto aí gigantesco. Os jovens começaram a colocar na cabeça que antes de casar precisaria se formar, ter um curso profissionalizante, fazer uma faculdade, se preparar. E nisso aí leva o quê? Se você for contando o tempo da escola lá, você vai terminar com 17 anos, segundo grau, vai entrar na faculdade com 18, vai passar 4 a 5 anos ou 6 anos, dependendo do curso da faculdade. Você vai até os 24, 25 anos só estudando na faculdade, para depois conseguir um emprego, se estabilizar profissionalmente, construir um lar, uma casa, uma casa. Alguns de vocês estavam ontem à noite aqui e aprenderam a diferença de uma casa para um lar. É isso, construir uma casa, também ter uma reserva financeira. E isso leva um tempinho. Então, os jovens hoje, eles pensam em casar com 35 anos. Jovens homens, a maioria, tudo tem sua exceção, né? E as moças, geralmente, 32, 33, 35. Alguns homens esticam um pouquinho lá para os 38, 40, para poder pensar em casar com essa idade aí. Então, se a gente levar em conta que o período, isso aqui é interessante, uma observação minha, não é isso? Se a gente leva em conta isso aí, e a gente analisa que um namoro cristão, 2 anos é suficiente, 2 anos de namoro, com mais 1 ou 2 anos de noivado, nós vamos para 4 anos. Então, se eu quero casar com 30, eu só preciso começar a namorar lá com uns 25 ou 26. Para que namorar com 16 anos, 17, 18, se eu não tenho intenção de casar? Então a gente subtrai. Então você calcula aí, eu penso em casar com 28, então deixa para começar a namorar lá com os 23, 24, 22 anos. Para que esse afogadilho todo tendo que namorar agora com 16, com 15, para poder partir para um casamento. Porque nós sabemos que o namoro cristão é uma fase de conhecimento. Sim ou não? Perguntei se tinha alguém namorando, porque se estivesse namorando, ficaria mais fácil de conversar, não é isso? Com a gente. A fase do namoro é uma fase de conversações e não de abrações e beijões. Não. Beija menos, se abraça menos e conversa mais. Isso é a fase do namoro. A gente vê o diferente aí fora. É muito abraço, muito beijo, muito pega-pega e pouca conversa. E a fase do namoro é a fase de se conhecerem. Pode dizer.
Porque no tempo de conhecer, não quis se conhecer. Quis se abraçar, quis se beijar, quis o pega-pega, esqueceu do se conhecerem. Aí depois que casam, aí vão se conhecer. Por que alguns casamentos não dão certo? Porque depois de casa, eu não sabia que você era assim. Desse jeito não dá certo. Aí começam os problemas e finda as separações, os divórcios. Não é isso? Porque não se conheceram no tempo do conhecimento, que é o tempo do namoro. A jovem aqui está noiva. Período do noivado, que período é esse? É o período dos planejamentos. Ainda não está no tempo do agarra-agarra e do beija-beija. É o período dos planejamentos. E se deve planejar tudo dentro do possível. Quantos filhos? Onde vamos morar? Quem vai sustentar a casa? Os dois, só um? Quem vai trabalhar fora? Quem vai ficar em casa? Se os dois vão trabalhar fora, vamos morar em hotel, em apartamento, vamos morar em casa, no sítio, na cidade. Tudo isso tem que ser conversado no período do noivado. Porque isso vai dar conflito lá no casamento. Isso vai dar conflito. Você imagina partir para um casamento, o noivo dela não está aqui. Chegou mais algumas pessoas aí. Tem mais alguém namorando, noivo? Estão namorando, estão noivos? Pronto. Imagina aí o varão, como é teu nome, varão? Lucas, como é o nome da varoa? Tainara. Tainara só quer ter 2 filhos. Mas o Lucas quer 5. Aí escutem. Aí parte para um casamento sem um saber o desejo do outro com relação a filho. Estou falando sobre filhos. Aí quando ela tiver o segundo filho, ela vai querer parar. Tem uma ligaçãozinha que os médicos fazem, corta ali as trompas, ela não gera mais filhos. Mas ele tinha o desejo de 5. E isso não foi conversado agora no período do noivado. Isso vai gerar um conflito. Porque ele vai dizer, eu não aceito que você faça essa ligação, eu quero ter outro filho. Mas eu não quero, aí vai ter os problemas internos. E alguns casais prejudicam exatamente porque no período do noivado não conversaram. Quer ver uma coisa simples? Ela tem uma ideia de empreendedorismo. Ela também quer ser provedora do lar. O que é isso? Eu quero também trabalhar para ajudar o Lucas. Eu tenho uma ideia de ser um ajudador. Eu quero ir lá no campo buscar tal. Mas o Lucas é aquele conservador. Estudou muita Bíblia, leu muita Bíblia e entendeu que a mulher é para ser administradora e não provedora. Porque o provedor é ele. Isso é na história, a gente prova isso na história. Sabe por que isso surgiu? Porque na história, o homem ele saía para caçar. Então ele se distanciava de casa para caçar. Ele focava. E muitas vezes eles tinham aquele muito cuidado de não perder o rumo de casa de volta. Naquele tempo não tinha GPS, não tinha plaquinha de trânsito dizendo vá por aqui, volta por aqui, não tinha isso. Então o homem ele foi se habituando a se distanciar de casa e voltar e achar a casa normal, sem problema algum. Já a mulher ela era caseira. O máximo que ela fazia era sair próximo de casa, em uma árvore, colher frutos. E enquanto ela colhia frutos, ficava olhando os filhos, para que os bichos do mato não viessem devorar o filho. Então era um olho no fruto, mais um olho lá no filho. E ela ficava só em círculo ali naquelas árvores, naquela horta do coentro, do tomate, e ela ficava cuidando ali, mas sempre pertinho de casa. A mulher é caseira, o homem é aquele que sai. Então, isso é um padrão normal. Nós vamos olhar isso no decorrer da história, na história primitiva, no período da Idade Média, e chegando biblicamente também. Mas, devido a esse modernismo todo que nós temos aí, a isso nós encontramos hoje também essa problemática entre os casais. A mulher também quer sair para prover, o homem também quer sair para prover, e hoje temos uma situação bem diferente do que nós aprendemos. A mulher sai para prover e o homem é o administrador que fica em casa. Nós conhecemos homens que é quem cuida da casa, cuida dos filhos, e a mulher quem trabalha fora. Ela teve
desenvolveu mais do que ele recuou e foi ficando em casa, ele passou a ser o doméstico. Algum pecado nisso? Eu não vejo pecado nisso. Mas é meio atípico o negócio. Não é isso? Então, nisso tudo se conversa durante o noivado. Entendemos aí? Namoro, período de namoro é período de quê? De se conhecer. Noivado é período de quê? De planejar. Aí a gente vai partir para o casamento. Depois que a gente se conhece, e depois que a gente planejou o que a gente pensa em ser depois que casar. Porque casamento é uma longa viagem, certo? Depois quiserem ver o que é um casamento, uma longa viagem, lá no YouTube tem essa mensagem minha lá, tá certo? Então, diante disso aí, vem uma terceira pergunta. Com quem devo namorar para casar? Com quem eu devo namorar para casar? Não é uma pergunta a ser feita? Sim ou não? Então é simples a gente descobrir isso aqui. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho para a gente ver. Primeira coisa que a gente deve analisar, o que a Bíblia diz sobre isso para nós cristãos? Primeiro nós temos que entender que o casamento deve ser do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Tá certo? Segundo, devemos ter a preocupação para não nos colocar em julgos desigual. O que é que a gente quer dizer isso? O crente com o descrente, o fiel com o infiel. Quer ver uma problemática grande? Parece que não, mas é. O rapaz é bem sucedido e a moça é pobrezinha. Isso é uma desigualdade que dá problema. Ou vice-versa. Para a sociedade isso é cruel, é fatal isso. Como é que pode você, de uma família dessa, casar com uma pessoa daquela? Eu tive uma crítica, quando eu fui casar com a Edileide, eu tive uma crítica de uma pessoa da minha família que disse, cada cor da minha esposa. E fez esse péssimo comentário. Infelizmente, a gente combate o racismo, mas tem isso. Infelizmente, tem. E a gente tem que ter maturidade para não levar isso em conta. Eu, pelo menos, não levei, vou completar 30 anos, graças a Deus. É isso? Então, com quem eu vou casar? Observar para não se colocar no julgo desigual. A Bíblia diz que não é bom. Se não é bom, então eu evito. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Você vai ver Paulo aconselhando a não se colocar o infiel com o fiel, não é isso? O cristão, a luz com as trevas, e ele sai falando ali sobre o jugo desigual. Então é bom que o jovem crente procure a moça crente, mas está aquele 4 jovens ali solteiros, tem um ali que está noivo, não é isso? Mas aqui em Lagoa Dantas não tem uma moça que eu queira namorar, eu fico olhando assim, Lagoa do Chico tem uma igreja evangélica. Tem? Campestre tem? Pacifica? Santo Antônio? Aonde você for no Rio Grande do Norte, todas as cidades têm igreja evangélica. Sai viajando por aí. Pastor, me dê uma carta aí que eu vou passar uns dias viajando aí. Vai procurar o quê? Eu vou ver se me agrada de alguém ali. Aí vai-te embora, vai conhecer. Vai conhecer. A moça olha e fala, o moço daqui, e é uma problemática. Pode olhar que em todas as igrejas, raramente nós temos homens mais do que mulheres. Geralmente é mais mulheres do que jovens. É mais moças do que rapazes. Por isso que tem que ter essa... Eu gosto dos congressos de jovens, né? Quando tinha aquelas caravanas. Hoje em dia ninguém faz mais isso, mas antigamente vinha aquela multidão de caravanas de outras cidades, os jovens se conheciam, ali era uma bênção, né? E casavam um jovem de Lagoa Danta com um jovem lá de Jundial, lá de Jundiá casava com um lá de Tangará, de Tangará casava com um lá de Macaé, porque tinha essa integração e tudo dentro da igreja, tudo dentro do seu próprio segmento, os dois com desejo de servir a Deus, os dois querendo trabalhar para o Senhor. Nisso tem que ter um cuidado. Por quê? Porque às vezes o jovem tem um desejo de ser um missionário, mas a jovem não quer. A jovem quer ficar aqui em Lagoa Danta, nasci aqui, vou viver aqui, vou morrer aqui, não quero sair daqui. Aí o jovem diz, não, mas eu quero, porque eu tenho uma chamada, eu vou para missões. Como é que esse casamento vai dar certo?
Como é que esse relacionamento vai dar certo? Até isso tem que ser pensado. Até isso tem que ser analisado. Lembre-se que a gente está caminhando para definir todo o restante da nossa vida. Com quem a gente vai viver o restante da nossa vida toda. Então tem que ter esse cuidado. Tem que ter essa noção que tudo tem que ser analisado. E se analisa no período do namoro e do noivado. Porque depois que o pastor ali disser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaro marido e mulher. Pronto. Aí para resolver lá dentro de uma casa já casado, não dá para rasgar lá a certidão de casamento e dizer, não dá certo, mas não, vai-se embora para sua casa, vou para a minha. Fica meio difícil esse negócio. Tá certo? É até que a morte os... Pronto, então você já sabe isso aí. Então, com quem devo casar? Vamos fazer aqui algumas coisas com vocês. É isso? Dentro do nosso tempo aqui. Vou desafiar vocês agora, com exceção dos que estão noivos, com exceção do que vocês estão noivos, os solteiros. Imagine aí, desenvolva agora aí, rapidinho, um perfil do tipo ideal da pessoa que você pretende casar. Vocês, moças, defina aí, não precisa dizer para mim não, só para vocês mesmo, na mente de vocês aí. Qual o perfil do rapaz que eu entendo que tem o perfil que daria certo casar comigo? Aí os moços aí que estão meio tristes aí, cabisbaixo, se anima, a vitória está bem pertinho de chegar. Imagine na mente de vocês assim, qual a moça, qual o perfil da moça que eu entendo que eu quero casar. Eu selecionei aqui 4, 6, 7. 7 perfis. 7 qualidades desse perfil. Eu gostaria de vocês me dizer pelo menos 3. Vamos fazer 4? Não, tem menos jovens. Os jovens vamos dizer só uma, menos rapazes. E como as moças têm mais, eu vou querer que as moças digam pelo menos 2 qualidades desse moço. Pastor, eu vou dizer, vão saber qual o perfil. Não, é para saber mesmo. Que aí quem não tem o perfil já sabe que está descartado, não encosta nem perto, você já vai demarcando o terreno, tá certo? Vamos lá? O grupo aqui da frente vai me dar um perfil, uma qualidade desse perfil, vocês 4 aqui. Esse grupo do meu, com exceção da jovem que está noivando, e os 4 moços lá atrás vai me dar o terceiro. Vamos ver se vocês acertam dentro desses 7 que eu coloquei aqui. Vamos lá? Vou dar aí 30 segundos para vocês pensar. Um perfil do rapaz que eu penso em casar com ele, é esse. Aí a do meio vai pensar a mesma coisa, vai dizer. E lá atrás os moços com as moças, tá certo? Vamos lá? Vocês da frente, quem quer falar das 4? Não, qualquer uma que quiser falar dá certo para a gente ganhar tempo. Pode ser? Vocês 4 aqui. Fala, moça, estou sentindo o que tu quer dizer. Pode dizer. Como é teu nome? Tainá está dizendo que ele tem que ter caráter. Pronto. O perfil, jovens, preste atenção que isso é importante para vocês. A Tainá congrega aqui em Lagoa d'Antas, é isso? Canta no conjunto? Tainá mora aqui em Lagoa d'Antas. Sabe o endereço? Ela sabe que está dizendo que o moço que ela pretende um dia casar, ele tem que ter caráter. Então, se o jovem não tem caráter, já está desclassificado aí. Porque quando ela passar na peneira, os que não têm caráter vai ficando fora. Vai surgir as propostas. Ela vai analisando. Ó, não tem caráter, não serve. Esse tem caráter, mas não tem essa outra qualidade. Vai sendo. Até chegar ao perfil que ela pensou na mente dela. Vocês aí do meio escolheram uma qualidade aí do perfil? Vocês, moças, qualquer uma aí pode dizer. Qualquer uma de vocês. Menos a que já está noiva, que ela já fez. Vamos lá? Quer dizer? Quem vai dizer aí? Tem 2, 4, 6. Diga aí, moça. Tu. Tem que ser evangélico. Pronto. Os que não é evangélico está tudo fora. Beleza? Os 4 moços aí atrás. Quem vai falar? Companheira. Tem que ser uma companheira. Olha só.
Todos vocês, jovens, quando pensar em namorar, tem que fazer isso. Pega um caderno, pega um lapisinho e vai escrevendo. As moças, o rapaz, o perfil do rapaz que pode ter uma chance comigo. Tem que ter caráter. É uma das qualidades que eu coloquei aqui. Eu coloquei 7, vamos lá, vou passar para vocês bem rapidinho. Uma pessoa com personalidade. Tem que ter personalidade. Segundo, uma pessoa inteligente, sábia, inteligente. 3, uma pessoa de boa aparência. Não precisa ser um galã de novela, mas tem que saber se vestir. Tem que ter uma boa presença. Ele vai me representar onde eu chegar. Eu vou andar do lado dele 24 horas. Então ele tem que saber se vestir, tem que saber organizar o cabelo, ela tem que saber se arrumar. Então ela tem que ser uma pessoa de boa aparência. Não confunda isso com beleza, porque beleza passa. Falando de aparência, saber se apresentar. 4, uma pessoa que possua caráter, uma pessoa que seja criativa, que tenha criatividade, que saiba se sair rapidinho ali das coisas e ter uma saída para as coisas, criatividade, porque no casamento vai precisar disso. Vai ter hora no casamento que a gente precisa ter uma criatividadezinha. A dona de casa, rapaz, final de mês, o armário está ficando vaziozinho, tenho que criar alguma coisa aqui para fazer a comida, que vai lá e cria algo, joga na mesa, o marido chega e fala, rapaz, como é que ela conseguiu fazer isso? Isso admira o cara lá. Então, uma outra, uma pessoa que seja responsável e como ele cuida dos pais dele. O rapaz. Toda moça deve olhar como os moços tratam os seus pais. E, em contrapartida, todo rapaz deve olhar como a moça trata os seus pais. Porque vocês, moças, a maneira que os moços tratam a mãe deles é a maneira que ele vai te tratar. Que a pessoa que ele mais gosta nessa vida é a mãe dele. E se ele trata ela desse jeito, é o jeito que ele vai te tratar. Já os rapazes olham para as moças e vê qual a maneira que ela trata o pai, porque é a maneira que ela vai te tratar. Tem que ter esse cuidado. Tem suas exceções? Tem. Mas a regra, geralmente, é essa. É como o jovem trata os seus pais. Se ele beija o pai, se ele beija a mãe, se ele faz carinho neles, se ele atende de prontidão, tudo isso tem que ser observado. Se ele bate, se ele espanca, se ele xinga, foge, chuta que é laço. Perigoso. Certo? E por último, não podia faltar, tem que ser uma pessoa espiritual. Uma pessoa crente. Uma pessoa dedicada na obra de Deus, uma pessoa que tem Deus como Senhor, que serve ao Senhor, que é da oração, que é do culto, que gosta de vir para culto, que gosta de estar na igreja, que gosta das coisas da igreja. Não deixa quarta-feira o culto para assistir Flamengo e Vasco jogando. Não, ele prefere vir para o culto. Isso tudo tem que ser analisado. Isso tudo tem que ser analisado. Tá certo? Tem que ter esse cuidado. Foi 4, não sei se foi 4, o Flamengo e Vasco foi 4, não sei qual foi o dia. Eu sei que jogaram essa semana aí. Né? Eu sei que jogaram. Mas aí eu deixei por causa do jogo. Preferi ficar em casa dormindo do que vir para a escola bíblica dominical. Tudo isso tem que ser analisado. Nós somos cristãos. E se eu vou casar com uma pessoa que não tem compromisso com as coisas de Deus, não é espiritual, aí vai acontecer o quê? Vai chegar um tempo de dizer, nem eu vou, nem você vai. Somos casados e agora pronto. Já pode dar um problema lá na frente. Por isso que tem que ser analisado tudo isso. E além dessas que eu coloquei aí, umas outras tantas que vocês podem aumentar aí. Eu quero casar com um moreno, eu quero casar com uma pessoa de cor mais clara, eu quero casar com uma pessoa mais alta, eu quero casar com uma pessoa mais baixa, eu quero casar com um gordinho, eu quero casar com um magrinho. Tudo isso aí você vai colocando lá no papelzinho. Que seja a pessoa, eu quero casar com uma pessoa que seja doméstica. Aí o cara tem um senso de trabalhar fora e passar 15 dias trabalhando fora. Olha que conflito. Tudo isso tem que ser analisado. Com quem eu devo namorar. Pessoas que você vai copiar o perfil para ele. Depois disso, sabendo isso, a gente precisa eliminar algumas coisas. Vamos lá para a parte do eliminar. Elimine todos aqueles que
tem a decisão de casar, que toma a decisão de casar às pressas. Começou a namorar ontem, quer casar para a semana que vem. 8 dias de namoro, já quer casar. Nem começou a namorar ainda, já está falando do casamento. Tem que ter cuidado com essas pessoas. Porque casamento não é planejado, você que é noiva, não se planeja. Não vai lá planejando período de noivado, tudo isso. Aí como é que o cara se apressa? Ou um dos dois, ou a moça, começa a namorar hoje, já começa a falar em casamento amanhã. Quando a menina terminou o culto da sexta-feira, doutrina, espero que vocês gostem de doutrina. Terminou a doutrina, vai saindo ali, acompanha a menina até em casa, e chega lá, Pai Senhor, estava pensando em falar um negócio com você e tal. Aí falou o assunto também, tá certo, vai dar certo. Aí no sábado vem, não tem culto, vai lá, e quando chega, não, que eu estava pensando, a gente pode casar, né? Stop, salgadinho, calma, está vindo com muita pressa, tem que ter cuidado com essas pessoas. Tá certo? Tem que ter muito cuidado. Segundo, a decisão de casar com idade muito jovem. Por que quer casar muito jovem? E a gente viu aí uma sequência de idades para ser analisada. Um garoto de 14 anos, um adolescente de 14, 15 anos já falando em casar. Tem que ver por que isso. O que é que está lhe motivando partir para um casamento com uma idade tão jovem? Ainda adolescente, que é jovem só depois de 18, né? Depois de 18. Na verdade, estica um pouquinho, que tem o jovem adulto, que 25 anos, 30 anos já dá o jovem adulto, não é isso? Tem que ter muita idade, tem que ter muito cuidado com isso aí, dependendo da divisão e do estudante, do profissional que fala, você vai ver uma divisão diferente de uns para os outros, de idade de jovem, adolescente e criança. A nossa, a gente entende o seguinte, criança até 12 anos, de 12 a 18, adolescente, 18 a 25, jovem, 25 em diante, adulto. Até os seus 60, 60 em diante, terceira idade ou a velhice. A gente tem essas por aí, mas tem outras divisões, até em 8 parcelas, isso aí, 8 partes dessa idade aí. Mas pensar nisso, porque muitos jovens já pensando em casar. Partir para um casamento com 15, 16 anos, qual o sentido? Nem os estudos concluiu. O que é que está havendo na família dessa pessoa? Qual a real vida que ele leva? Tudo isso tem que ser analisado. Eliminar um ou ambos estão ansiosos demais para casar. Aquela pressa que combina com essas duas primeiras partes aí, aquele desespero, porque se eu não casar, eu vou ficar para titi. Passam a ser uma obsessão nela. Tem cuidado, para não virar até uma doença, né? Uma psique. Eles têm que ter muito cuidado com isso. Um ou ambos estão escolhendo uma pessoa para agradar terceiros. Isso não dá certo. Eu vou casar com fulana porque mamãe quer. Vou casar com fulano porque a igreja quer. Isso não pode dar certo, mas é perigoso. Você é que tem que saber se a pessoa é ideal. Não é por terceiros. Não, eu vou namorar com fulano porque fulaninha pediu. Qual o sentido disso? Quem vai ter que viver é você, não é fulaninha. Se fulaninha chegou para você dizendo, ei, namora com fulano, ele é tão bonitinho, por que tu não namora? Vai tu lá e namora com ele. Eu não quero. Ei, fulano, namora com fulana lá, ela é tão bonita, né? Namora você lá, eu não estou interessado. Não pode fazer isso pensando em agradar em terceiro. Lembre-se que é 2, não são 3. Certo? Sendo bem direto, bem objetivo aí para cada nosso tempo aqui para não passar. Os irmãos vão precisar organizar a igreja para a noite aí, né? A base de experiência é muito limitada. Você já parou para imaginar isso? Casar com um cara que não sabe trocar uma lâmpada, que não sabe quando a moça está sentindo uma dor, que não tem experiência de nada. Casar com uma moça que não sabe fritar um ovo, ferver uma água, tudo isso tem que ter cuidado. Com a base de experiência das pessoas no campo, do lar,
no campo profissional, na área sentimental, tudo isso analisado, ok? O casal tem expectativas diferentes. Falei o exemplo lá dos dois moços, o Lucas e a outra moça lá, que eu vou esquecer o nome dela. Tainara, e essa é Tainá e Tainara, são irmãs? Ele lá com a ideia de 5 filhos, ela só com 2, ideias diferentes. Ele louco para morar aqui em Sítio Novo e ela a fim de ir embora para uma cidade maior, uma metrópole, quem sabe o sul do país. Aí são ideias diferentes, tem que ter cuidado com isso. Se começou a conversar, não encaixou, não vai dar certo, não. É só conversar, tal, conversa. Começou a se aproximar, começaram a conversar, as conversas já não encaixou. Para que vai dar sinal verde uma pessoa dessa? Bota logo o sinalzão vermelho, não dá certo, vamos parando por aqui, não dá nem para a gente continuar conversando, as ideias são diferentes. Tem que ter essa sensibilidade para saber que não vai dar certo. Eu penso em ir para ali, o cara pensa em ir para lá, eu tenho uma ideia aqui disso, a ideia dele é outra. Aí como é que fica esse negócio? Pode dizer. E como eu disse lá no início, aproveitando que o irmão falou aí, não é loteria para a gente estar jogando sorte. Não, eu vou. Tainá, aí teu nome. Mica, Mainara, o teu. Érica. Érica. Tainá não deu certo. Tainá não deu certo. Mainara não deu certo. Aí Érica também não deu o teu. Acertei, pronto, acertei. Agora acertei na loteria. Graças a Deus. Tentei 3, não deu, mas com ela deu. Não é assim. Alguma coisa que avisou que não dava certo, alguma coisa que deu um sinal que não dava certo, alguma coisa ali disse que não seguir, e lá deu um sinal que dava tudo certo, porque não passou os 3 aqui, foi direto para lá. Eu conheci uma moça numa igreja que ela tinha uma lista dentro da Bíblia dela, uma lista de todos os rapazes que ela já tinha ficado. Todos. 41 na conta. Essa lista um dia caiu na minha mão, fiquei olhando e digo, que é isso? Quantos rapazes que essa moça já ficou? 41 ainda não acertou. Eu fui-me embora, pastor Pinheiro foi pastor de lá também, Lagoa dos Cavalos, e eu fui pastor de lá também. Eu fui 5 anos e 3 meses, se eu não me engano. Fui embora e ela não casou, nem noivou, nem nada. E hoje eu não sei nem como é que ela anda, não sei como é que está a situação dela. Quer dizer, então não é loteria para estar jogando a sorte. Né? Pegar aquele trevozinho de 4 folhas, bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Não existe isso. Não existe. A conversa vai dizer. O diálogo vai fazer você tomar rumo, se vai dar para seguir, se não vai, se para por aqui, vamos ficar como amigo e está muito bom tal. Gosto de você como irmão da igreja, mas para namoro não dá certo. Quero namorar para noivar, casar, o teu perfil não bate aqui no meu perfil que eu tenho aqui em mente. Sabe do perfil da Tainá? Tem que ter caráter, aí falta aqui, não dá para encaixar aqui no meu perfil. De 10 pontos que eu botei, só preenche 2, 8 está fora, isso é desvantagem demais. Mas se 8 bateu, só 2 não deu, por causa desses 2 a gente vai tentar aqui, ó, não concordo com essas duas coisas aqui, dá para a gente ajeitar aí? Vamos ver como é que fica, eu gosto de você, dá certo, vamos seguir em frente, mas tem duas coisinhas aqui que no meu perfil tu não encaixa, tem como a gente ajeitar? Aí o amor supera essas coisas. O amor tudo suporta. Mas uma desvantagem de 8-2, não tem quem vira um placar desse, é difícil. É só lembrar Brasil e Alemanha, 7-1, não tem quem vira esse negócio. Termina 7-1 mesmo e o povo fica chorando até hoje. Não pode lembrar de 7-1, né, Pedro? Não pode lembrar. Todo 1º de julho é uma agonia para os brasileiros, né? De jeito nenhum. Pode fazer o que fizer que não dá certo. Então, depois disso aí, ter o cuidado, um dos dois ter expectativas fantasiosas. Que é isso? Níveis sociais, condições financeiras. A minha ideia, depois que casar, conhecer o que é o Nordeste todo.
Eu quero conhecer Maceió, eu quero conhecer Paraíba, Pernambuco, Piauí, eu quero conhecer os 9 estados do Nordeste, todos eles. E o cara, para fazer isso, tem que ter dinheiro. E você está casando com um cara ou uma moça que é igual ali financeiramente. Ele vai arrumar esse dinheiro aonde? Como é que vai fazer isso? Isso são ideias fantasiosas. Você tem que saber que campo você está pisando. Ah, não, como solteiro eu aceito, pai e mãe me dá só isso. Agora, quando eu casar, tem que ser uma roupa toda semana, não sei quantos pares de sandália. E o maridão vai ter condições de fazer isso? Não, aqui mãe bota só aquela continha para mim lá. Quando eu casar, minha esposa vai ter que ser diferente. Tal. Você vai ter condições disso? São as ideiazinhas que tem que ser pensadas. Eu quero uma casa com 4 quartos, 4 suítes, garagem, não sei para quantos carros. Alô? Qual é o terreno que tu está pisando? São as ideias meias. Não é apagar os sonhos. Sonhar todo mundo pode. Só não pode exigir da pessoa aquilo que ela não pode lhe dar. Eu só posso ir até aqui, porque se eu esticar a perna um pouquinho mais, a queda é grande. Então, eu conheço um casal interessante que eles viajavam direto. O marido, ele era militar, de uma das Forças Armadas, eles viajavam direto. Quando muito mal chegavam no local, a esposa, não, vamos embora, peça transferência para outro canto, passou a vida toda viajando, mudando de um estado para outro, mudando de um estado para outro. Quando se aposentaram, nem uma casa para morar tinham. Tem que ter esse cuidado todo aí. Né? Tem que ter todo esse cuidado para não ter esse problema aí. Ideias fantasiosas na cabeça. Uma outra coisa aqui, alguns cuidados a serem observados antes de casar. Antes de partir para um relacionamento. Primeiro, encontre alguém parecido com você. Procura isso. Parecido na fisionomia? Não, parecido nas ideias, pensamentos, nesses pontos que a gente olhou aqui, que vai encaixando. Oh, rapaz, fulano tem as mesmas ideias, tem um sentido igual ao meu, a ideia dele de casa é igual à minha, de filhos. Oh, tá, a química está batendo aí. A química está batendo, vai dar certo. Vai dar certo. Então, procura uma pessoa parecida com você. Uma ideia. Seja saudável antes de ser casado. Porque casar doente é complicado. Eu morro de ciúme. O Lucas morre de ciúme da moça ali. Ciúme faz bem, viu? Só que tem o ciúme doentio. Então ele tem que ser sarado antes do casamento. Tem que ser sarado antes do casamento. Para que isso não venha gerar problema lá no casamento. Porque gera. Gera. A esposa não pode conversar com o irmão da igreja, que o cara está, o que é que você está conversando com aquele irmão lá? Vai dar problema. Vai dar problema. Então, tudo isso tem que ser sarado antes de casar. Seja saudável antes de casar. Por isso que o namoro e o noivado tem que ser saudável. Tá certo? E em outras áreas aí também. Bem rápido para a gente adiantar. Permita que a paixão amadureça antes de casar. Faça com que essa paixão amadureça e torne-se amor. Porque paixão acaba. Amor não, ele permanece. A gente temos exemplos na Bíblia de moços que foram apaixonados. E essa paixão acabou. Então faça com que antes de dizer o sim lá no altar, essa paixão já tornou-se em amor. Certo? Recuse-se a prosseguir até que você possa saber que está pronta para ir até o fim, ou pronto para ir até o fim. Recuse seguir em frente, se você não sente que está pronto para ir até o fim com aquela pessoa. Como a gente tem dito desde o início, o casamento é até que a morte separe. Eu gosto de dizer lá para os casais, quando dou palestra para casais, e hoje de noite, bem provável, eles vão escutar aqui, quem escolheu foi você, meu filho, vai até o fim agora. Tinha tantas, ó, e tu escolhesse essa daí, agora tem que ir até o fim. Quando o pastor Pinheiro casou lá com a Ednaide, tinha outras moças lá onde a gente morava, a gente é da mesma cidade, morava na mesma rua ali, tinha outras moças, ele escolheu a Ednaide.
Então vai até o fim com essa daí, foi a que tu escolhesse. Ela escolheu ele, tinha outros rapazes lá, então vai com ele até o fim. Então, se não tem essa convicção, então segura aí. Deixa eu ter firmeza do negócio. Eu gosto de dizer que o noivado, ele é o passo anterior para uma definição na vida sentimental, na vida amorosa. Depois que eu saio do noivado e vou para o casamento, aí não tem como voltar atrás mais não. Até o noivado tem. Mas fulana estava noiva e acabou. Normal. Fulana estava casada e separou. Se for crente, misericórdia. Por isso que tem que ter cuidado. É um assunto que se deve ser bem mais tratado em nossas igrejas. Certo? Aí vamos bem rapidinho aqui. Estou dentro do meu tempo aí, estou. Vamos, portanto, entender o que devemos fazer antes de começar um relacionamento. Solteirões, tudo novo, não tem ninguém caritó, não precisa se desesperar, vai dar certo, vai chegar, no tempo vai chegar, vai dar certo. Não tem ninguém aqui ficando para titi nem para titia, pela fisionomia de vocês, é tudo pessoas novas. É isso. O que eu devo fazer antes de começar um namoro? Agora, falando com vocês que estão solteiros. Primeiro, faça a sua escolha. Não deixe ninguém escolher por você. Quem vai conviver com a pessoa escolhida é você. Pede lá para alguém escolher por você. Quem vai escolher é você. Lembra de um tópicozinho que a gente falou lá em cima? Não faça isso para agradar uma terceira pessoa. Faça isso porque você escolheu aquela pessoa. Eu escolhi essa moça, o rapaz. Eu escolhi esse rapaz, é a moça. Por que isso? Olha só, no texto que a gente leu, é interessante, vocês conhecem, eu até pedi para vocês, se tiveram tempo, leiam depois, o capítulo 24 de Gênesis, história romântica e muito bonita, né, que a gente tem na Bíblia. Abraão se preocupa em trazer uma esposa para o filho. E ele manda um servo viajar. E ele viaja, vai buscar uma mulher para o filho. E quando ele chega lá, ele faz uma prova lá e aparece Rebeca lá no poço. E Rebeca dá água para ele, dá água para os camelos. Ele vai para a casa dos pais dela. Quando eles chegam lá, ele fala do propósito, por que foi ali. Aí a gente lendo os versículos 56, 57, 58, a gente vai ler assim, ó. Ele, porém, lhe disse, não me detenhais. Isso é o Eliezer falando, né? Mordomo. Errei o nome dele, não. Como é o nome? O mordomo? Eliezer, né? Eliezer, se eu errar o nome aí, vocês me ajudam. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. Aí a sequência, versículo 57. E disseram, quem disse? Labão e Betuel, que era o pai e o irmão de Rebeca. O que é que eles disseram? Chamemos a donzela e perguntemo-lo. Vamos perguntar a ela se ela quer ir. Quem vai escolher é ela, quem vai fazer a escolha é ela. Não somos nós por ela. Aí no versículo 58. E chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? A resposta dela. Ela respondeu, irei. Não é o pai que vai escolher por você. Não é teu irmão que vai escolher por você. Quem tem que escolher é você. Você quem tem que pegar aquela sua listinha lá, aquela listinha do perfil da pessoa que você imagina e vai colocando. Vamos ver lá se ele tem caráter. Ok, tem, passou. Isso aí passou. Vamos ver se ele tem aqui criatividade. Ok, é um jovem criativo. Passou. Vamos ver se ele é romântico. É um ponto que a gente poderia colocar lá, né? Romântico. Opa, passou. E vai fazendo seus cortezinhos lá. Ô, rapaz, com esse aqui dá. Como é teu nome, moço? Lucas. Ah, 2 Lucas. Tu? Lucas também não, né? Como? Igor. Tiago. Iago. Cleiton. Isso. Ó, tem esses moços aí. Aí, ele lá está com uma relaçãozinha dele. A moça tem que ser espiritual. Estou lá no ciclo de oração. Ela não veio o ciclo de oração hoje. No outro dia de ciclo de oração de jovens aqui, que eu não sei lá em Ciclo Novo, é no sábado à tarde.
sábado à tarde, estou lá de novo, ela também não está. O pastor abriu uma campanha de oração, 15 dias de oração, ela não veio uma vez. Essa moça não é espiritual, não. X, não passou nesse quesito aqui, não. Mas ela é atraente. Oh, rapaz, ela é bonita. Passou nesse quesito aqui. E você vai fazendo sua relaçãozinha. Se você viu que deu, beleza. Mas você quem vai fazer a escolha. Você quem vai saber quem você vai escolher. Para isso tem que ser exigente na hora dessa escolha. Porque você não está escolhendo para outra pessoa, você está escolhendo para você. Eu estou escolhendo algo para mim. Lembra, tem um historinha, está na internet agora, transformaram em historinha na internet, antes era só escrito, agora está na internet. Um moço que trabalhou muito tempo de construção para uma família, era o construtor daquela família e tal. Aí chegou o tempo de se aposentar, acho que vocês já viram aí, estou vendo uma balançando a cabeça que sim. Aí o filho do dono chegou e disse, olha, papai disse que você está se aposentando, mas ele pediu que você fizesse pelo menos esse último empreendimento, essa última casa para ele. Está aqui a planta, está aqui a documentação, você vai fazer. Agora ele pediu que você caprichasse, usasse o melhor que pudesse, não se preocupe, gaste quanto você puder gastar, mas faça a melhor casa que você já construiu até hoje. Do jeito que você imaginar. Aí o cara fez a planta, tudo. Quando foi botar o material, começou a botar material de terceira, e achou na construção. Mas fez uma casa, fez uma tudo, está entregue, terminei, vou embora, estou aposentado, não vou trabalhar mais. Aí o moço disse, não, peraí, é porque a gente entramos em acordo, eu, meu pai, nossa família, você trabalhou tanto para a gente, que a gente pensou em te presentear. E o presente que a gente resolveu dar a você foi a última casa que você construiu, a melhor que você construiu em toda a sua vida, essa é sua, está aqui a chave. Moral da história, o cara botou logo a mão na cabeça, se eu soubesse, tinha feito com material de primeira, tinha feito totalmente diferente. Então saiba, quem você escolher para namorar, noivar e casar, é com quem você vai viver a vida inteira. Então, capriche na escolha. Capriche na escolha. Cuidado para não ser muito exigente. Não existe príncipe encantado. Não existe a moça perfeita. Não existe. Somos seres humanos e estamos em formação. Todos nós. Eu já estou com 48 anos e continuo em formação. Muitas coisas vão sendo formadas aí na história da vida da gente. Então não espera lá chegar aquele príncipe, naquele cavalão branco, aquela coisa, aquilo só acontece em televisão, historinha de faz de conta, e tudo termina bem, só existe ali. Aqui na vida real tem as falhas, tem os defeitos. O que é que eu estou orientando a vocês? Olha se tem mais pontos positivos do que negativos na tua lista de escolha, na tua lista de qualificar a pessoa. Ok? Então, quem faz a escolha é você. Beleza? Ter o cuidado porque a escolha errada pode te causar problema. Eu tinha um outro personagem aqui que a gente poderia falar, mas eu não vou falar sobre ele aqui por causa da nossa hora. O nosso amigo Sansão. O cara para escolher ruim. A vida dele, ele teve 3 mulheres. Cada uma parece que era misericórdia. Nunca soube escolher. Se você pegar do capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes e for olhar só a parte dos relacionamentos amorosos de Sansão, os 3 foi desgraça. Os 3 foi só derrota. Porque ele não sabia escolher. Se você pegar e ler lá, você vai ver que o cara não sabia escolher mulher para ter relacionamento com ele. Todas as 3 foram uma decepção na vida dele, ao ponto dele perder a vida por causa de uma escolha errada da terceira, que foi a Dalila. A gente só fala da Dalila, né? Mas lembra da primeira? A primeira morreu queimada com o pai e com toda a família, por causa da escolha que ele fez errada. A segunda era uma prostituta, que enquanto ele estava com ela lá, os homens estavam esperando ele lá fora para matá-lo. Ele tinha que sair de madrugada, sair mais cedo para despistar dos inimigos dele. Então, tudo isso tem que ser analisado. Quem vai fazer a escolha é você. Eu sempre gosto de dizer para os jovens lá da igreja o seguinte: Deus tem o melhor para você. Você só deve buscar a direção de Deus para saber qual é o melhor que Deus tem para você. E isso se faz orando a Deus. Ok? Então, cuidado. Segundo,
Chegando aí já, viu, Pedro? No meu falta 5 minutos. Não sei se está certo aí. No meu falta 5 para o tempo que eu pedi aí a vocês aí. É isso? Não? Dá 15 para 5? Pronto. Então, pronto. Dá para a gente conversar um pouquinho mais aqui sobre esse segundo ponto aqui. Mas cuidado com essa escolha. As escolhas de Sansão, aí eu botei os versículos aqui, depois tu passa para eles no zap também, né? Do jeito de ontem. Aí vocês leiam esses pontos, que já é bom que já está selecionado só as partezinhas lá do assunto. Lhe trouxe adversidade e conflitos na vida. E a Bíblia diz que melhor uma casazinha com goteiro do que morar com uma mulher rixosa, né? É complicado. Cheirinho de café. Fazendo café por aí. Então, tem que ter todo esse cuidado, porque é melhor uma casa em paz do que uma mesa farta e cheia de contendas. Tá bom? Então, muito cuidado com isso aí. Eu vou aconselhar aqui, nas horas de folga de vocês, assistam um filme O Vendedor de Sonhos. Assista esse filme. É fatos reais. Eu disse ontem aqui no culto, eu gosto de assistir filmes, mas em fatos reais. Aconteceu aquilo ali. O Vendedor de Sonhos. Entrevista com Deus. 2 filmes excelentes para quem quer ter relacionamento aí de namoro. Ver o que é a vida e o que é péssimas escolhas, o que é boas escolhas. Aí você vai tendo uma noção disso aí. Notou? Vendedor de Sonhos e Entrevista com Deus. Tá? Netflix, YouTube, tudo tem lá. Você baixa e dá uma assistida lá. Você vai ver como as escolhas interferem na nossa vida. Nós temos o livre arbítrio de escolher. Isso Deus deixou para a gente. Eu moro onde eu quero, eu vivo onde eu quero, dentro das nossas condições, eu namoro com quem eu quero, eu caso com quem eu quero, dentro das nossas condições, desde que a outra parte queira, né? Tem que a outra parte querer também. Mas a escolha quem faz somos nós. Se eu filmei, como é teu nome? Carol. Alguém filmou Carol. Investe. Procura saber o perfil que a Carol maquinou lá, vê se encaixa e vai se encaixando no perfil. Eu conheço uma moça, dentro disso aí que você falou, que esperou muito. Esperou e até hoje está solteira e eu acredito que ela vai partir para a eternidade solteira. Esperando. Vai continuar esperando. Esperar faz parte, tempo, buscar a direção de Deus, tudo isso. Mas Deus me liberou para isso. Deus me deu carta branca para mim escolher. Aquela amiga lá da escola, aquela vizinha da rua, aquela garota da igreja, a Edileide. Interessante, o meu relacionamento com a Edileide foi interessante. Como eu disse, eu não pensava em casar. Era uma ideia minha de adolescente, coisa de adolescente, né? Pensava em viver solteiro dentro da casa de pai e mãe, e ficar com só eu, os irmãos iam sair, ficar só eu, pai e mãe, olha, maravilha do céu. Né? Aí, vai crescendo, aí vai mudando as ideias. E eu comecei a namorar com a Edileide, eu tinha 15 anos, ela tinha 13, 12. Ela tinha 12 e eu tinha 15. Ela estudava numa escola, eu estudava em outra, e eu saía por lá, pegava ela, a gente ia para a casa dela, e a gente ia conversando, e nessa conversa a gente findou namorando. Namoramos uma semana. Quando a mãe dela viu, quando ela entrou, disse, não quero você namorando com esse moço. Ela não usou esse moço, né? Ela usou outra palavrinha lá, esse amarelo, preguiçoso. E eu trabalhava em nada, 15 anos.
Nada, eu assinei minha carteira com 14 anos, 6 meses, numa empresa. Né? Mas na época ela achava que eu era preguiçoso, sei lá. E disse que não dava certo. E a Adelaide também, a gente nem terminou nem nada. Ela ficou para lá, fiquei para cá. Vida que segue. Eu tinha 15 anos, gente. Adolescente. Quando eu completei 18 anos, ela já estava com 15. E no dia 26 de maio, dia 25 de maio, um sábado, eu estava num determinado local e ela passou com uma amiga. Quando ela passou, tinha um colega do meu lado e disse: quem é essa moça? 3 anos depois, eu não a conheci. Aí ele disse: não é a irmã de Valdinho? Eu disse: vou namorar com ela. Que moça, que gata, meu irmão. Vou namorar. Ele disse: vai não. Eu digo: vou não, porque ela tem namorado. Ele termina e namora comigo. Eu vou investir. Vou investir. Vou investir. E na mesma noite já encostei. Opa, tudo bem, tá lembrada? Tá, tô. Ela lembrou de mim, eu não lembrei dela. E ali marquei para no domingo eu ia jogar. Disse: amanhã eu vou estar jogando lá no campo. Aparece lá para dar uma olhada, prestigiar lá o jogo e tal. Vamos, ela, com a prima dela. E no domingo eu fui para o campo jogar. Quando eu estava jogando, eu avistei quando elas chegaram na lateral do campo, sentaram lá, ela e as duas primas dela. Eu digo: opa, veio. Se veio é porque alguma coisa colou. Aí continuei jogando. Quando deu intervalo, fui lá e disse: tá certo aí, não sei se vocês vão ficar até o final, mas vamos para a rua hoje de noite juntos. Vou descer para o centro da cidade, a gente morava um pouco fora do centro da cidade. Vamos descer junto para a rua. A gente desce, tal, fica conversando lá. Tá, vamos. Sempre as primas dela, quem respondia, ela era toda caladona na dela, mas sempre andava com as primas. Né? Vamos. Então tá certo. Terminou o jogo, eu fui para casa, elas não estavam mais. Tomei banho, troquei, fiquei esperando. Elas passaram de frente lá de casa para descer. Quando elas encostaram, disseram, perguntaram a minha mãe se eu estava em casa, disseram: tá, diga ele que a gente está aqui para a gente. Mãe, diga a elas que vão andando que eu vou já. Isso é charme, viu? Tá vendo, duro? Diga a elas que vão que eu vou já, estou me ajeitando. Deixa que ela tá pronto. Aí quando elas saíram, 2 minutinhos depois, eu saí atrás. Ô, peraí, que eu vou também. Então, aí me juntei e fui embora. Dia 26, conversei com ela. E ela aceitou namorar comigo. Voltar a namorar 3 anos depois, né? E a gente começou a namorar no dia 26 de maio, 10 e pouco da noite. Ela me deu um sim, quero. Nunca esqueci aquele dia, tenho aqui guardado. Lembro do jeito que a gente conversou, lembro a roupa que ela estava, a roupa que eu estava. Sou muito detalhista para essas coisas, não é isso? Lembro que caiu uma garoazinha de chuva quase meia-noite. E a gente ia subindo para cá, só eu e ela. Aí o romântico, viu? Como é teu nome? Daniel. Eu romântico, tirei a camisa, coloquei sobre a cabeça dela para não molhar o cabelo dela. Olha, coisa, romântico todo. E foi embora. 6 horas da manhã eu tive que acordar para ir para o quartel. Eu era militar, era da aeronáutica na época. Quando eu entrei em forma, fui dizendo para o colega que estava do meu lado: rapaz, se uma menina ontem, vou casar. Vou casar com ela. Me apaixonei. E ele começou a brincar comigo, dizendo: se apaixonou mesmo, o cara chega a estar diferente. E tá aí, dessa brincadeirinha para 30 anos, já para a glória de Deus. Né? Agora eu vou fazer 30 anos. Isso foi em 91, dia 26 de maio de 91. Quer dizer, vi, me agradei do que vi, dei a investida. Vou ficar na retaguarda esperando o quê? Às vezes a moça canta no conjunto da igreja, você canta no conjunto da igreja, então aqui no culto todo dia você é afim da moça, a moça é afim de você, e não sai um oi, Pai do Senhor, posso te acompanhar até em casa hoje? Vamos tomar um sorvete? O negócio hoje está meio rindo, mas um sorvetinho dá, R$ 2 um sorvete, acho que nada. Acho que é R$ 2. Depende, depende, né? E aí, isso. E aí vai conversando, vai demonstrando o interesse, vai demonstrando. Você vai saindo do quê? Da defesa, vai para o ataque um pouquinho. Ficar só lá na retaguarda esperando, esperando. Vou esperar que a moça, como é teu nome? De novo? Daniele venha dizer a mim ou ao moço que se engraça com ele. Como é teu nome? Sabrina. Esperar que a Sabrina bote lá no papelzinho e entrega. Estou de olho em você. Dá licença, cara. Se tu já tem uma visãozinha ali, chega perto. Não tenha medo, não. O não você já tem. Para chegar um colega meu, o não já tem. Eu gosto de ser humilhado.
Então faz como ele, gosta de ser humilhado. Eu vou lá. Se ela disser que não, ou não, eu já tinha mesmo, vamos embora. Mas perdi nada, o não eu já tinha. Se sair um sim, oh glória, a noite todinha de oração de vigília, agradecendo a Deus o sim que recebeu. Mas se faz necessário. Tem um filme, esse não é em fatos reais, é que é O Amigo da Noiva. Ah, já assistiram, né? Aí, esse aí todo mundo gosta. O Amigo da Noiva. O cara era louco pela dona, a dona louco por ele. Só foi descobrir no dia que ia casar. Levou uma bufetada no meio da cara, não foi ele? Que acabou lá na Rússia. Né? O cara era russo. Não é russo, é outro nomezinho. Que Hugo Javier, eu acho. Quando ele chega lá, na hora do sim, ele se declara. Aí a mulher fala até no outro idioma lá, né? A avó do cara lá. Querendo dizer aqui no português. Dá uma pancada legal que ele tá. O cara passou a vida toda do lado da mulher. Ela, a vida toda do lado dele. Ela afim dele, ela afim dela. E nunca se declararam. E às vezes acontece nas nossas igrejas. Aí depois que casa com outra e diz, eita, era lá, eu nunca dei uma chance, nunca falei. Aquela ideia, irmãos, tem um filmezinho, esse vocês também acho que vocês assistiram, quer ver? O Alto da Compadecida. Né? Esse todo mundo assiste. É mais difícil, né? Esses que trazem um. Mas é assim mesmo. Aí quando o coronelzão diz, você vai casar com quem? Não, eu já escolhi. Ele disse, o meu é mais importante. É rico, é fazendeiro. Mas eu amo outro. Ele disse, aprenda a amar esse com o tempo. Não existe isso. Aprender a amar com o tempo não existe. Tá certo? Desde que era a mesma pessoa, né? Só que o tal do Chicó. O Chicó era invocado. Então, ter o cuidado com isso, porque às vezes canta no conjunto com você, está todo dia na igreja, você nunca teve coragem. E você, moça, também facilita um pouquinho, né? Facilita um pouquinho, às vezes tranca a porta de um jeito que ninguém vê uma luzinha, uma esperançazinha. Aí o cara diz, rapaz, eu penso, mas a pé é fechada demais. Vai para cima em nome de Jesus. Vai para cima em nome de Jesus, chega junto. Você vai lá, se o cara lá é tímido, vamos usar a palavra tímido, ele é tímido, chegar tal, e a moça é mais, vai lá junto, chega junto, perto do culto, Pai Senhor, ih rapaz, o cara, se ele tiver algum interesse, ele se treme todinho, soa a mão, fica passando na calça e não sabe o que é que faz, porque ela falou com ele, porque ele não teve coragem de falar. E ali vai dando, vai abrindo devagarinho, vai deixando as arestazinhas, vai abrindo, né, as brechinhas para que chega perto. E aí vai fazer essa parte aí. Beleza? Escolha. Quem é que escolhe? Quem é que escolhe? Quem é que faz a escolha? É você. Quem faz a escolha sou eu. Você jovem, quem faz é você. Fez a escolha, beleza. Antônio com Josefa fizeram a escolha. Qual a segunda atitude? Qual seria a segunda atitude que vocês acham aí? Saber a opinião dos pais. Isso é indispensável. Imagina casar com uma moça que os seus pais não querem ver ela de jeito nenhum na casa deles. Como é que vai ser esse casamento? Como é que você vai ver em paz um negócio desse? Casar com um rapaz que a tua mãe não quer ver de jeito nenhum. Como é que vai ser esse negócio depois do casamento? Então, pode ficar à vontade.
Isso. E uma coisa, né? Você, quando você escolhe alguém para casa, você casa só com aquela pessoa. Mas o relacionamento é com toda a família. Eu tenho um cunhado só, a Adelaide só tem um irmão e 5 irmãs. As irmãs dela olhavam e diziam: Adelaide, como é que tu namora com um cara feio desse? Ele é feio demais. Hein? E às vezes eu digo que a Adelaide teve muita misericórdia de mim, sabe? Hoje Jesus deu uma arrumadazinha na lata, tá melhorzinho, mas quando era jovem era feio demais. Hein? Olhava para mim assim, misericórdia. Mas ela teve misericórdia, Deus ajudou, eu insisti, venci. E deu certo. Mas as irmãs dela diziam, a própria esposa de Pinheiro era uma que não botava gosto em mim. Mas as outras diziam: namora com um rapaz desse, é muito estranho, que eu era muito fechado, como até hoje ainda sou muito carrancudo, sempre rio pouco, mais fechada, e tudo isso assombrava as meninas que era mais nova do que ela, né? E o irmão dela só tinha um. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá certo? Então, saber a opinião dos seus pais, eles sempre querem o melhor para nós. Você já viu um pai ou uma mãe desejar o mal para um filho? Só quer o bem. Só quero o bem. Eu conheço um casal que a mãe, quando viu o namorado da filha, disse: olha, não dá certo. Não dá certo. Não entra por aí não, que não vai dar certo. Isso vai dar errado. E ela insistiu. E a mãe sempre questionava: você é crente, esse moço não vai dar certo. Ele diz que é crente, mas cuidado, você vai se machucar. E ela insistiu até um ponto, no dia que ela disse assim: mãe, quem escolhe sou eu. Não sou eu? A mãe dela disse: pronto, então fique à vontade, eu vou só orar. No dia do casamento, casou, foram morar junto, tiveram filhos. Aí onde é que ele anda hoje? Deixou a esposa, foi embora, pediu o divórcio, casou com outro, e ela vive criando os filhos. Pai e mãe nunca vai querer o mal para a gente. E parece que pai e mãe têm um olho de raio-x, né? Mas que eles vê algo que a gente só eles vê, a gente também só mãe vê isso. Só pai, não é o zelo que eles têm por nós, eles estão de fora e estão vendo a situação. Então tudo isso tem que ser visto. É bom opiniar isso. Quando eu falo do nosso outro personagem aqui, o Sansão, no capítulo 14 de Juízes, no versículo de número 3, deixa eu ver se é isso aqui, versículo 3, a parte A, o pai de Sansão vai dizer: por que tu não escolhe filhas aqui da nossa terra? Não essa estrangeira, isso não vai dar certo, Deus não se agrada. Não, eu quero porque estou apaixonado e me agrada aos meus olhos. E o pai dizendo: não dá certo. O que é que ele quis dizer? Olha, eu quero ela porque ela é bonita, me chama atenção. E o pai dizendo: mas não dá certo, Sansão. Essa moça não é para você. Escolhe uma daqui. Não, mas eu quero essa. Então vai lá. E Sansão se deu mal. Porque pai e mãe nunca vai querer o mal para a gente. Às vezes eles tratam a gente de certa maneira, é o zelo deles por nós. É o zelo. Você imagina, minha sogra chegou para minha esposa e disse: não namore com ele. Não dá certo. E hoje eu não estou casado, 30 anos. Recuou, ela não quis, tchau. Ela foi obediente à mãe, 3 anos depois, vamos namorar, bora. Aí a mãe dela não chegou mais com essa conversa, né? Agora permitiu. Quer dizer, se a gente tivesse insistido lá com 15, 12 anos, o que é que poderia ter acontecido? Então, sempre eles vão querer o melhor para nós. O que é que o pai de Sansão vai dizer aqui para Sansão? Bem rapidinho. Estou abrindo aqui para dizer a vocês. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos.
Ele achava bonita ela. A questão é essa. E beleza não coloca a mesa, tem que ter cuidado. Às vezes o cara é bonitão, mas não é carinhoso, não é romântico, não tem caráter, não tem personalidade, não é inteligente, não é criativo, usa só o corpo, usa só a beleza física. Beleza é vaidade, ela passa. O tempo vence. O tempo faz a gente ir desviando um pouquinho, tá certo? Então fez a escolha, conversa com os pais, principalmente vocês crentes. Pai, mãe, estou achando legal lá o Igor. Igor, tem o Igor aí, né? Um dos dois lá é Igor, um dos dois, Igor. Estou dando uma olhadinha lá no Igor, lá na igreja. Será que dá certo? O que é que a senhora diz? O que é que o senhor diz? Ô Igor, ó fulana, é um menino crente, a gente vê que é responsável, anda direitinho. Ô, não, 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 o Igor não. Você viu não como é que o Igor é? O Igor já namorou com aquelas meninas quase tudo conjunto. Você vai ser só mais uma. Porque pai e mãe observa mesmo. Desculpa aí, viu, Igor? É só exemplo assim, só para a gente se ligar aí. Tá bom? Foi o nome que veio na minha mente, foi o teu, Igor. Né? Então, tudo isso vai ser analisado lá com o pai e a mãe, vão observar isso, vai ver se ele é envolvido na igreja e vai dizer, vai ver se ele tem um perfil de estudante, um perfil de alguém que quer vencer na vida, e o pai e a mãe vai sempre querer o melhor para a filha, o pai e a mãe vai sempre querer o melhor para o rapaz. É o Lucas, lá o Lucas aqui que não é noivo. Aí isso o Lucas chega para o pai e para a mãe e diz assim, ó, pai, mãe, a menina lá da igreja, fulana lá, eu tô querendo chegar lá e conversar alguma coisa com os pais dela lá e ver se dá certo. Aí o pai e a mãe do Lucas lá vai dizer, é uma menina crente, a menina dá certo com você, sim, vai lá, quer que a gente vá lá com você, que os pais até se oferecem quando eles querem, eles aprovam o negócio. Né? Então, vai ter aprovação dos pais, aí já vai começar bem. Já pensou você partir para um namoro, não é assim, Daniel? Partir para um namoro que o pai e a mãe não concordam? Já pensou que desgaste já vai ter no início? Não, vamos insistir, com o tempo ele se acostuma. Homem, recua um pouquinho, se os dois querem mesmo, recua um pouquinho, vão orar, vão conversar com o pai, vão conversar com a mãe, vão mostrando, vão mudando alguma coisa que eles não se agradam para que eles passem a se agradar e dê certo. Para tudo tem um jeito, desde que a gente seja orientado, que a gente tenha personalidade, que a gente saiba esperar o tempo, que a gente saiba conversar e vai dar ok. Beleza? Terceiro e último passo, e aí a gente termina tudo. Escolheu, falou com pai e mãe. Terceiro passo fundamental. Deus aprova? Não se pode partir para um negócio desse sem querer saber a opinião de Deus. Nós somos cristãos. Nós somos filhos de Deus e Deus quer sempre o melhor conosco. Para nós, converse com Deus antes de tomar a decisão final. Antes de dar o sim. Agora recente, uma moça chegou para mim e disse, fulano veio falar a mim namoro, eu pedi ele para a gente orar uns dias, para saber a direção de Deus. Ele disse que para orar não queria mais não. Então já está fora. A minha resposta foi só essa. Descarta. Não, não. Se o cara chega, se o moço chega para a moça, ó, dá para a gente namorar, tal, estou interessado em você, tal, tal, e a moça olha e faz, me dê uma semana para mim. Ela não descartou, ela não dispensou. O que é que ela disse? Tem chance. Sim ou não? Quando ela disse, vou orar um pouco, ela se ligou no negócio. Porque se ela não quisesse, ela tinha dito, não, dá certo, não. Mas na hora que ela disse, vou dar uma semana para me orar, o que é que ela disse? Tu tem chance. Tu tem chance. Eu vou só saber de Deus aqui se Deus aprova comigo a mesma ideia. Aí o cara foi, se for para orar não dá certo, não. Não vai nessa. O cara não está na direção de Deus para as coisas. O cara não quer a opinião de Deus na sua vida. E a moça queria. Então não adianta nem orar mais por isso. Descarta, não dá certo, tal. Então, converse com Deus. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Ele sempre saberá nos dirigir pelo caminho certo. Vocês estão com quantos tempos de noivados? 2 semanas, parabéns. Quantos anos?
de noivado e namoro, né? 5 de tudo. Mas diz só de noivado. Lembra? 4 anos? Estão construindo a casa, é normal. Porque isso não é regra, não, irmão. Tem suas exceções. Cada um sabe o que é melhor para si. Os dois extremos. Estão com 1 semana, outro está com 4 anos. Não é isso? Vejam só. Estou com 4 anos de noivado, ainda estou perguntando a Deus se Deus quer isso. Tem lógica? Tem sentido? Estou com 4 anos de noivado, com 1 de namoro, já vou para 5, já estou fazendo uma casa. Ainda estou orando a Deus que não orou lá no início. Porque a oração não foi lá no início. Se hoje, depois de 5 anos, aí é profético isso para você. Depois de 5 anos, você ou ele ainda tem dúvida se está noivo com a pessoa certa, faltou alguma coisa lá no início. Não era evangélico. Hoje todo mundo é evangélico também. Ele também é evangélico, ele? Graças a Deus. Você que não era, aí você chegou. Aí isso, pronto. Tá certo? Então isso se faz necessário. Vocês estão 1 semana, vocês oraram antes de namorar. Vocês fizeram a escolha, vocês conversaram com os pais, vocês perguntaram a vontade de Deus, namoraram algum tempo e agora partiram para o noivado, deram o segundo passo. Agora é o planejamento, né? Lá do início da palestra. Agora é planejar onde é que vamos morar, como é que a gente vai fazer, quem vai sustentar a casa, quantos filhos a gente vai ter, como é que vai ser a nossa vida depois de casado, como é que a gente quer. E agora é o tempo de planejar. Terminou de planejar, opa, vamos embora, pastor Pereira, jeito de casamento, quero casar, vai ser tal dia tal. E Deus vai fazer isso. Tá certo? Mas olha como é simples. Faz a tua escolha, conversa com teus pais e conversa com Deus. Teve aprovação sua, teve aprovação dos seus pais, teve aprovação do teu Deus? Abraça que é de Deus o negócio. Teve um enganche, opa, vamos rever aqui alguma coisa para ver se dá certo. Beleza? 3 minutos para perguntas. Se alguém ficou com alguma dúvida, dentro do que a gente falou, é claro. Como é o nome dele? Cleiton. Pergunta, Cleiton. Pergunta. Ele se apavoroçou-se logo ali. O pastor Piero passa para vocês isso aqui, tá certo? Certo? Olha que interessante aqui com relação a conversar com Deus. Não é isso? Quando eles resolvem isso, eu acho muito interessante a resposta que o Labão e o Betuel dão a Elimelec, Eliezer. Ele diz o seguinte, olha, então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Com relação ao que o servo de Abraão levou, com relação à mulher para o filho de Abraão, que é o Isaac, quando ele relata, o irmão e o pai diz, com relação a este negócio, procede de Deus. E a gente não pode dizer nem bem nem mal acerca desse negócio, porque procedeu de Deus. Abraão concordou lá, eles estão concordando aqui, os pais dela estão concordando aqui, Abraão concordou lá do outro lado, Deus procedeu esse negócio. Os dois querem. Fazer o quê? Vamos correr lá para a galera aqui, no finalzinho do versículo. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por sua mulher e amou-a. Felizes por resto da vida. Dos patriarcas, pode ter um outro aí, mas dos patriarcas foi o único que só teve uma esposa. Abraão teve mais de uma, Jacó teve mais de uma, mas ele só teve uma. Fazendo o seu critério. Porque Deus ele vai respeitar os teus critérios. Deus sabe o seu critério lá. Assim, assim, assim. Você começa a orar, Deus vai fazendo, você vê aquela pessoa dentro dos seus critérios. Deus pode falar abertamente, dizer sim, todo negócio. Como Deus simplesmente pode ir dando pistas a você.
Ah, eu penso numa pessoa assim. Aí você vai ver naquela pessoa aquela qualidade. Deus vai fazer você ver aquela qualidade lá. Aí a coisa começa a encaixar. Ah, era impossível mãe aceitar isso. Mãe aceitou. Os pais dele lá. Ah, Deus está me dando uma resposta aí. Deus está dando um sinal positivo. Deus me deu um sinal positivo lá. Por quê? Qual era o medo dele? Pai e mãe não vai querer, porque a menina mora lá em Lagoa Dantas, eu moro aqui em Parnamirim. Eles não querem que eu fique viajando daqui para lá. Quando ele falou que os pais disseram, não, é bom, o que é que ele sentiu? Isso é um sinal de Deus. Deus está me respondendo. Sentiu já paz interior. O interessante é que quando acontece, você sente aquela paz interior. Entendeu? Como é teu nome? Érica. Ah, fulano, ah, Deus, fulano, eu penso, tal, será? Aí Deus vai começando a fazer você encaixando as conversas. Os perfis vão se encaixando. Aí você vai vendo o cara também se aproximando. Aí você faz uma provazinha. Deus, se é hoje à noite, faz isso. Faz com que ele venha falar comigo. Aí, menos que ele chegue, faz. Érica, tudo bem, Érica, com você? Aí você, opa! Deus está dando um sinalzinho aí, rapaz. E você vai começando a entender o projeto de Deus para aquilo ali. O negócio é que às vezes a gente quer que Deus desça do céu, se apresente na nossa frente, diga, ei, fulano é o que você quer. E às vezes não vai acontecer isso. Às vezes Deus vai dar o estoquezinho. Vai, segue em frente, dá certo. Olha como ele está olhando para você. Igual a amiga fica do lado das amiguinhas. Está vendo como ele está olhando para tu hoje? Deus fica do mesmo jeito, tocando você e dizendo, olha como é que ele está olhando para você. Olha como ele veio hoje. E você vai começando a ver que Deus. Isso. Isso. Então precisa você ter a sensibilidade de entender que Deus está confirmando aquilo ali. Vamos lá? Interferiram. Você teve isso como uma resposta de Deus para você. Então temos que ter essa sensibilidade, Érica, para saber que Deus está falando através daquele momento ali, daquela situação. Beleza? Você está em paz com Deus? Então, tchau. Isso, a escolha é sua. Não é para agradar terceiros. Não tem mais volta. Por isso que tem que ser bem conversado isso. Ok? Grato a vocês. Beleza?